Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Mais um vídeo de MRO. Hoje no finalzinho, né? Final do Mundial de Clubes foi hoje. No caso, ontem, né? Esse vídeo vai ao ar na segunda-feira. E é isso, né? Eu vou deixar minha opinião aí, como você viu na thumbnail, minha opinião, o que eu achei no Mundial. Então, bora para a vinheta e vamos. Começar. Bom pessoal, é isso aí. Voltando, o Mundial de Clubes terminou hoje com a vitória do Chelsea sobre o PSG. Uma bonita vitória do Chelsea. O Chelsea que veio irregular, né? Durante a competição, mas foi se acertando, né? O que a gente precisa entender, e aí é um dos pontos agora. Esse vídeo não vai ser tão longo, não. É mais um resumo do que eu achei. Eu particularmente gostei muito do formato. Né? Lembrando que o Mundial de Clubes que a gente viu, ele vai ser a versão, né? Ele vai continuar nessa versão aí, aparentemente, né? É a versão antiga do Mundial de Clubes. Do Mundial não, da Copa do Mundo, né? Então, porque até para lembrar você, a Copa do Mundo do ano que vem, ela vai ser no formato novo. Vão ser 48 seleções ao invés de 32. Então, muita coisa a gente vai ter que ver, né? Funcionando desse formato aí com 48 seleções, beleza? Mas é o último formato aí que a gente conhece de Copa do Mundo. É um formato que permite isso, permite que o time se acerte durante a competição. Foi o que aconteceu com o Chelsea. Óbvio que o PSG era o grande favorito e continua sendo o time do ano, para mim, da temporada foi o PSG. Mas a gente sabe que final é assim mesmo, gente. Né? A gente assiste, é o que eu falei até lá no primeiro vídeo. A gente assiste futebol para isso, a gente assiste para ver o imponderável acontecer, para ver esse tipo de coisa, né? Se a gente soubesse o resultado de tudo, a gente não assistia. Então a gente assiste justamente para, mesmo imaginando que uma equipe vai se sobressair, né? Tudo pode acontecer dentro do cenário de uma partida de futebol. Então é por isso que a gente assiste, é por isso que é legal, por isso que o futebol é incrível, né? É sempre bom lembrar. Bom, eu gostei bastante do Mundial, a gente viu jogos bons, alguns nem tanto, outros jogos ruins, então o nível técnico assim é médio, não é assim o melhor futebol que você poderia ver, né? Eu acho que isso teria acontecido se fossem todas as seleções ali as melhores do mundo, não são as melhores, mas a gente entende que o Gianni Infantino ele faz uma manobra muito inteligente, né? Quando ele permite, ele democratiza, digamos assim, o torneio. É uma ideia muito parecida com uma liga, né, europeia que quis se criar há algum tempo atrás. Mas aquela história da liga era justamente formar uma liga com 12 grandes clubes europeus, ou seja, é quase que uma elite. E, e na verdade, né, fica muito melhor quando todo mundo participa. Então é bacana você ter times que você não veria em outras situações. É o caso do Mamelodi, né? Que é um time sul-africano. É o caso do Ida Casablanca, mesmo sendo saco de pancada lá no grupo, mas é legal esses times participarem, estarem em confrontos contra equipes que eles jamais sonhariam, né? É a ideia realmente lá do videogame, né? A gente são partidas que você só vê em videogame e você vai ter oportunidade de ver de mistura, de diversidade, então é bacana, né? Não dá para negar que isso é bem legal, beleza? E é isso, né? Então a gente tem uma grande oportunidade aí de ver outros times, é bem legal. A gente teve bastante time europeu. Queria falar algumas algumas polêmicas aí que aconteceram no meio do Mundial, tá? De forma geral.
Eu sou um deles que ficou a favor do Mundial. Eu sempre fui a favor dessa ideia. Acho que ela é bacana. Acho que como a Copa do Mundo tem que existir sim um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo de Clubes como essa. Eu acho que é legal. Acho que só valoriza, só ajuda mais os clubes a também serem vistos. E outra, dinheiro, gente. O clube precisa de dinheiro, né? Nós vivemos o futebol hoje, como conhecemos todo mundo aí, ó. Mesmo o time europeu precisa de dinheiro, cara. Então, se tem uma competição que pode valorizar isso, trazer patrocinadores, trazer uma grande quantia, por que não, né? E é uma competição assim, ó. Ela tá no meio da temporada, certo? Para alguns. Para outros é no final da temporada. E é mais ou menos como a Copa do Mundo. Então, por lógica, se a gente for colocar assim, como a gente teve, por exemplo, a declaração do presidente de La Liga, como a gente, por exemplo, teve a declaração muito ruim, ao meu ver, do Rafinha, né? Que não deveria ter Copa, que ele não jogaria, porque imagina você jogar, você não ter férias, né, para jogar essa Copa do Mundo aí. Então, a gente não sabe assim, o que é despeito, né, porque o Barcelona não tá, deveria estar, mas não está no Mundial. E o que é, assim, o pensamento do cara, porque se for assim, então, ele não joga a Copa do Mundo também, né. Ele pode ter as férias dele em julho do ano que vem de novo, porque daí a gente não tem Copa do Mundo. E vamos ser honestos, a questão de calendário, ela é uma discussão válida, mas a gente precisa entender também que é cultural. Já existe a Copa do Mundo, por exemplo. Por que não existir uma Copa do Mundo de clubes, né? E aí sempre se considera. Então, por exemplo, quando era no meio da temporada, reclamam porque em dezembro é no meio da temporada europeia. E aí é ruim, que os times querem jogar outra coisa. Aí quando é no final da temporada, porque é ruim, porque é no final da temporada. Então assim, gente, em algum momento vai ter que ter, assim como em algum momento tem que ter a Copa do Mundo, né? Então, pra mim, assim, essas declarações, elas são bem felizes. O presidente da La Liga, então, é ridículo aquela declaração dele, né? De que não tem que haver, que os times europeus não vão jogar isso. Claro que tem que jogar. Por mais que eu mesmo sou um cara que a gente precisa entender isso, a gente avalia, né? E eu sou muito racional, cara, pra avaliar. Mas assim, por favor, mano, numa boa, né? Por mais que eu seja um cara racional pra avaliar e falar que não, cara, eu não sou a pessoa que ficou super empolgada com os times brasileiros porque eu sabia que não é o nível, não é o mesmo nível. A gente sabe que tem umas questões aí a considerar. Para muitas equipes europeias o trabalho está começando. O próprio Chelsea campeão, né? Ainda é um time em formação. O Xabi Alonso no Real Madrid era um time em formação. Então a gente sabe disso. E mesmo assim, não vou tirar a responsabilidade dos caras, que eles tinham que ganhar, né? Eu falei, pra mim, a semifinal seria, né, pelo menos 3, 4 times europeus. Achava que o City estaria aí, né? Até lá no vídeo eu falo isso. E é isso, pra mim é o normal. Agora, é claro, o time brasileiro fez um bom papel? Fez. Os caras não estão levando a sério. Problema deles. É exatamente a questão. O que os times brasileiros têm que aprender também é isso. Os caras não estão levando a sério? A gente tá, não importa, né? O Mundial foi muito bom para as equipes brasileiras, principalmente passando de fase, né? Todas elas passaram de fase, todas elas ganharam uma boa grana. Isso conta muito, cara. Então, é exatamente aquela história do tipo, quem tá reclamando de não estar no Mundial, de existir no Mundial, não tá no Mundial. Essa é a verdade, tá? Porque quem tá no Mundial, em alguma coisa, ganhou dinheiro, participação, viu lá, sabe, assim. Então, meu amigo, então numa boa, de uma forma geral ou de outra, as coisas acontecem. Então, acho que a gente precisa entender isso pra antes de falar qualquer coisa, porque se for assim, eu não tenho Champions League também, porque daí se a gente for pensar, não, porque os jogadores, cara, é óbvio que pro jogo, e até uma coisa que o Thiago Leifert falou, né,
Pro jogo, eu achei muito legal. Inclusive, eu acho que foi a melhor comentário que eu vi ali sobre times brasileiros. Que não é um comentário de oba-oba, é um comentário realista, sabe? Que o pessoal ficou, não, tá vendo? O nível do futebol brasileiro, e muita gente se aproveitou disso pra falar bobagem, né? O nível do futebol brasileiro é ótimo, vocês ficam tirando aí o futebol brasileiro e tal. E, cara, não são todos. E é isso que a gente precisa entender. Não são todos os times. Assim como não tava a nata europeia lá. Honestamente, eu, inclusive, reveria alguns critérios para o Mundial, para o próximo. Né? Acho que Barcelona poderia estar, o próprio Liverpool deveria estar. Né? A gente sabe que pela regra só poderiam 2 clubes de cada país europeu. A mesma regra, inclusive, que nós só tivemos 4 brasileiros, porque os 4 foram campeões da Libertadores, senão não teria. Né? Por isso que tem 2 argentinos lá, porque honestamente falando, até por nível apresentado não era para ter. E aí isso foi uma questão de ranking, mas ok, eles eram tradicionais, eu até vou falar isso no outro vídeo. Mas eu reveria essa questão principalmente para a Europa. Né? Tem times que ficaram muito abaixo mesmo. Eu acho que Red Bull Salzburg, por exemplo, acho que em alguns não deveriam entrar. Né? Deveria ser criada uma forma de realmente trazer mais times que estejam numa melhor posição. Mas beleza, isso é uma outra história. De qualquer forma, e o campeonato vale, entendeu? Então, os times brasileiros fizeram o papel que tinham que fazer. Alguns até surpreenderam mais por entrar. Então, no geral, para todo mundo foi bom. Foi bom pro futebol brasileiro, fez o dinheirinho, né? Teve a sua publicidade, digamos assim, né? Reavivar aquela alma de competição, né? E o comentário do Leifert foi muito legal, porque ele fala sobre isso. Ele fala, tá vendo como o futebol brasileiro é bom a partir do momento também da logística e da organização. Então, quer dizer, quando você tem um time que joga 30 partidas contra um time que jogou 55, você vê a diferença. Então a gente reflete sobre o quê? Sobre o calendário, né? Quando você tem um time que viaja menos, que treina num lugar próximo, que consegue jogar partidas chegando no estádio e não precisar viajar por, sei lá, 10 horas, 12 horas, entende? Não precisa fazer um bate e volta, um vai e volta. A gente esquece que o Brasil é um país gigantesco, então, cara, você fazer um jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, e quando o Paysandu, por exemplo, estava na Série A, ter que jogar em Belém do Pará na mesma semana, é doído. Então é o tipo de coisa que acontece aqui, né? E aí dentro dessa competição não acontece, porque você tá aqui na sua sede, né? Você tá no hotel tal, você tá próximo, você vai jogar em tal cidade 3 vezes, aí você vai para outra depois, mas é pertinho. Então toda essa questão de organização, de logística, um estádio legal, um gramado legal, os caras descansados, faz diferença. E é exatamente esse comentário. Então o futebol brasileiro pode render mais? Pode. E aí ele tem que ser compreendido que é o quê? A gente precisa mudar a estrutura interna do futebol brasileiro, né? E essa é a grande sacada. Ah, mas nós vamos estar no mesmo nível. Cara, tem jogadores brasileiros jogando na Europa. E as pessoas esqueceram disso. É engraçado falar isso, né? Quando a gente fala assim, não, porque os europeus... Cara, o Vini Júnior tá no Real Madrid. O que vocês estão falando? De europeus, só europeus. Não são só europeus. Os europeus têm o mundo todo porque eles têm mais dinheiro. É por isso que a gente fala que os times europeus estão à frente. Eles podem contratar caras. Você vê a diferença, você vê mesmo sendo eliminado, você vê. A Aline Calandrini falou disso no jogo, né? Do Al Hilal com o Manchester City. É gritante a diferença de banco. Quando você vê que, pô, o time do Al Hilal tá cansado e vão ter que trocar. E o time do City, pô, coloca Phil Foden, coloca, sabe? Tem outros caras lá que pô, olha os caras têm no banco, entendeu? É claro, é o que eu falei de novo, o futebol tem dessas coisas. No final das contas é o Al Hilal, né? Porque lá dentro do campo é que se decide, mas se você olhar por estrutura, se jogarem 10 vezes, o City vai ganhar 9, cara. É a mesma coisa lá de Botafogo e PSG,
Mesma coisa de... quem foi que ganhou também? Flamengo e Chelsea, né? Flamengo e Bayern. Cara, se o Flamengo e o Bayern jogassem 10 vezes, muito provavelmente o Bayern ganharia 9 de 10. Tá? Isso porque eu vi muita gente falando. O Fluminense, que foi muito falado, mas o Fluminense entendeu como tinha que jogar. E as pessoas esquecem disso também. Ah, mas ganhou dos europeus, você viu? Sim, cara, legal, mas é tudo dentro do contexto. Jogando no contragolpe, jogando da maneira consciente que sabe que você é inferior. Tanto que o Fluminense teve dificuldade contra o San Hyundai, que ele tinha que propor o jogo. E ele teve dificuldade contra o Mamelodi. As pessoas esquecem, mas o Fluminense foi quase eliminado pelo Mamelodi, passou sufoco. E aí é um ponto importante de como o futebol é interessante, como o futebol é legal justamente por causa disso. Então a gente precisa entender para analisar, não é só pegar um jogo e falar, não, agora nós somos melhores. É a mesma história lá, então quer dizer que o Botafogo é campeão mundial, moral, porque ele ganhou do PSG, entendeu? Sabe assim, ou o Flamengo é campeão moral do Mundial porque ele ganhou do Chelsea, e o Chelsea ganhou do PSG, então, por consequência, o Flamengo é melhor. Entendeu? Não é isso. Então a gente precisa parar de fazer essas análises assim por baixo, entender tudo que tem por trás daquilo, por tudo que tem em volta. Se você for olhar, inclusive, dos brasileiros, o melhor futebol apresentado é o do Flamengo. Engraçado falar isso. Mas o Fluminense chegou na semifinal. Chegou, mas chegou jogando o futebol competitivo que tinha que jogar. Melhor pro futebol apresentado foi do Flamengo. E eu não sou flamenguista, hein? Só pra deixar claro. Então esse é o ponto que a gente faz de análise. Isso aí significa uma coisa? Cara, só significa isso que eu falei. Significa que o Fluminense não poderia ganhar, por exemplo, poderia, qualquer um deles poderia. Ali, quarta de final, semifinal, tava em aberto. A gente sabia disso. Tudo pode acontecer nesse tipo de competição. E é isso que a gente precisa entender. E é por isso que ela é tão legal. Então, no geral, foi bacana ver. No geral, o público, a gente entende que os europeus não levaram tão a sério no começo. Eu mesmo falei isso nos vídeos. Mas não importa. O que importa é realmente que é uma competição bacana. A gente, né, os sul-americanos principalmente, gostaram muito, abraçaram a competição. As torcidas brasileiras gostaram bastante, deram um show. E tudo leva agora a entender onde vai ser, como é que é o formato que a FIFA quer, porque até então ele seria um evento teste para a Copa do Mundo, seria um ano antes da Copa do Mundo de seleções, seria um evento teste sempre nas localidades da Copa. Agora precisa ver, já está se falando já do Brasil sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes, que seria legal. Então é exatamente isso. Aí antes de você falar uma coisa, Felipe, mas você acabou de falar. Não, seria legal, porque já tem os estádios aqui. Por que não? Já tem estádio aí de Copa do Mundo, gente. Já teve uma Copa do Mundo aqui. Então poderia. Beleza? E aí, exatamente o aspecto, cara. Eu acho que tudo é válido, né? Principalmente vindo esse dinheiro pros clubes. Acho que valoriza mais. Todo mundo vai valorizar mais Libertadores, competições. Já valoriza, né? A gente sabe que financeiramente, comercialmente já é muito valorizado por causa disso. E talvez seja a hora justamente do quê? Seja a hora dos times se organizarem e fazerem alguma coisa para entender que, cara, tá vendo o nosso desempenho lá no Mundial? Não foi bacana? Foi bacana. Então, mesmo tendo a diferença ainda em relação aos europeus, a gente pode fazer melhor. Só que a gente tem que fazer melhor fazendo o quê? Estruturando nosso futebol, estruturando a nossa liga, cara. E é isso. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então, fica aí a reflexão depois do Mundial. Fica aí os parabéns pro Chelsea que venceu, né? Um belo campeonato. Tiveram coisas bem legais aqui, tiveram coisas bem bacanas, jogos bem legais assim de ver. Como toda a Copa do Mundo, tem os seus altos e baixos, mas acho que no geral foi muito legal. E tomara, né? Tudo indica que ele ganhou, né? Ele ganhou a queda de braço. Tem algumas entidades ali, né? Representadas por outras pessoas que não gostaram, tal, vão brigar, digamos assim, em relação ao Mundial. Não dá pra gravar nada, porque são daqui a 4 anos, então a gente sabe que em 4 anos dá pra mudar muita coisa.
mas de qualquer forma eu achei bem válido e deve ser uma continuidade aí. Tudo indica que deve ter mais desse formato de Copa do Mundo de clubes, beleza? Deixa aí o seu comentário se você gostou da Copa do Mundo de clubes. Essas figurinhas que você está vendo aí, na verdade eram vídeos que eu ia fazer do meio do caminho, mas como eu trabalho bastante, infelizmente não rolou, né? Não deu para fazer sobre eles. Consegui fazer essas artes aí através da IA, montar uma animação aí de, né, como se fosse um anime de batalha aí dos confrontos. Então isso que você está vendo aí rolando, além da gameplay aí de futebol aí do meu irmão, também são essas imagens aí, beleza? Então fiquem bem, aí se vê no próximo vídeo. Eu vou fazer ainda essa semana um vídeo de tier list do Mundial de Clubes. Eu vou fazer expectativa e realidade para falar como é que foram, na minha opinião, como é que foram os times, se eles fizeram uma boa participação, se eles tiveram uma participação abaixo do que a gente esperava ou acima, beleza? Então não esquece de curtir, compartilhar, me segue aí também, dá aquela força aí pro canal. Tô vendo que os vídeos estão tendo uma visualização bacana, mas até que o pessoal não tá me seguindo aí, e aí ajuda bastante o canal também, que você me siga, que principalmente você curta e comente os conteúdos. Falou? Então a gente se vê numa próxima. Um abraço. Fui!